Bom dia a todos. Bem-vindos à primeira Flip do Labo. E eu queria apresentar nossos dois convidados. Em primeiro lugar, o pastor Ed René Kivitz, que atua desde 1989 como pastor-presidente da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo. É teólogo, conferencista, além de autor de várias obras, dentre elas Talmidim, O Passo a Passo de Jesus, Vivendo com Propósitos, a Resposta Cristã para o Sentido da Vida, outro livro, e a outra obra, o livro mais mal-humorado da Bíblia, A Acidez da Vida e a Sabedoria do Eclesiastes. Então, chamo aqui, por favor, nosso outro convidado, é o rabino Adrian Gottfried, sim? Que é líder religioso da comunidade Shalom em São Paulo, desde 1997. Recebeu seu diploma de rabino pelo Seminário Rabínico Latino-Americano em Buenos Aires, no ano de 1990. Sociólogo, com mestrado em Sociologia pela Universidade Nacional de Buenos Aires e também em Estudos Judaicos pela Whitney Theological Seminary em Nova York. Por favor, rabino, junte-se a nós. O pastor e o rabino, o pastor Ed e o rabino Adrian, vão fazer uma conversa, um bate-bola, um tete-a-tete amigável aqui. E, antes deles iniciarem, eu gostaria de agradecer, em nome do Labo, pela parceria, pelas palestras, podcasts, lançamento de livros, em que vocês gentilmente participaram aqui com a gente no Labo. Muito obrigada. E agora deixo a palavra com vocês. O do meio começa. Sim. Bom dia. Muito obrigado pela presença e muito obrigado ao Labo, a Andrea, ao professor Pondé, a todo mundo pelos convites de Labo, que neste ano intenso, parece muitos mais anos, mas é apenas um ano, nos ajuda, nos estimula, nos instiga intelectualmente a pensar coisas de outros lugares, e é muito bom ser convidado para poder bater um papo com Eddie e poder pensar coisas diferentes que no dia a dia a gente, na verdade, nem tem nem para pensar. Então, quero agradecer essa oportunidade, que é um privilégio de poder estar aqui e poder dedicar uma manhã de dezembro, que todo mundo está mais acelerado por natureza, para poder desacelerar e poder pensar um pouco a religião no mundo contemporâneo. E eu queria começar falando de uma questão que tem a ver com como a religião mudou nas últimas décadas. E uma das coisas mais importantes na tradição espiritual, importa qual seja ela, é que antigamente as pessoas nasciam numa religião e, em geral, ficavam nessa religião. Podem ficar compenetrados, atuantes, alheios, mas ficavam nessa religião e, salvo um grande acidente de percurso, eles caíam fora. Mas para isso acontecer, precisava alguma coisa muito importante ou alguma história. O que mudou, na verdade, é que a religião, assim como outras áreas da vida, foi impactada pela modernidade e a pós-modernidade, e as pessoas, na verdade, já não mais assumem ou mantêm o que heredam do passado. Isso vale para profissões, vale para time de futebol, e também para a religião. E na tradição espiritual, particularmente, isso, nos últimos 10 anos, acelerou de uma maneira incrível. Hoje, nos Estados Unidos, temos pesquisas mais sérias sobre o tema. 1 de cada 2 pessoas muda de religião no decorrer da sua vida. 1 de cada 2. O que é um número assustador,
mostrando, mas como pode ser que alguém que é educado, criado numa fé espiritual, de pronto vai mudar para outra? Isso vai de qualquer fé, não importa que religião. Mostrando que, na verdade, um dos grandes dilemas da tradição espiritual é que, para poder manter-se, precisa convencer primeiro os convencidos, fidelizar aos que são teoricamente fiéis. Isso significa que você tem que tornar a tua tradição espiritual significativa e relevante. Se você não consegue fazer isso, infelizmente não vai ter sucesso. E esse processo é um processo que não é uma vez, é permanente. Porque a pessoa que, quando adolescente, foi acolhida por uma tradição espiritual, quando adulto jovem, pode não ser mais. E quando ele vira numa outra fase da vida, sem filhos, ou com netos, ou lidando com o luto do corpo potente a partir da velhice, pode também não se encontrar nesse lugar. Portanto, um dos desafios importantes é entender que a tradição judaica a tradição judaica, cristã, muçulmana, não importa qual, tem que tornar-se relevante e significativa, e nós temos um processo de convencimento, e para isso precisa não ordenar, não é uma ordem, sino é apenas uma maneira de se tornar algo significativo. A tradição judaica, da qual eu represento e pertenço, a palavra que determina a linha de comportamentos chama-se mitzvah. A palavra mitzvah se é traduzida como mandamento ou como lei, e na mitzvah normalmente começou a ser a lei. Muitas pessoas achavam que, bom, essa é a maneira de continuar. Mas tem uma outra maneira de explicar a mitzvah, e não como uma ordem, sino como uma escolha. A palavra mitzvah, na raiz hebraica, também significa estar juntos. A palavra tzavta. De alguma maneira, hoje, a tradição espiritual, para poder continuar, você tem que fazer uma escolha dessa. E essa escolha tem que ser permanente e reescolha. E para escolher alguma coisa na vida, assim, você tem que ressignificar. E hoje o desafio maior de qualquer tradição espiritual é como ressignificar o sentido para essas novas realidades. E eu queria só fechar com, antes de passar a palavra para a Epi, um dos rabinos mais importantes do século XX, o rabino Abraham Yoshua Heschel. Ele escreveu no livro O Homem Não Está Sozinho, que o maior problema da religião, naquela época, ele escreveu esse livro na década de 50, não podemos culpar o mundo secular ou a outras pessoas pela religião. Nós temos que encontrar dentro da própria religião a nossa responsabilidade por tornar a religião irrelevante ou insípida. E isso era relevante na década de 50, em 2019 é muito mais relevante. Então, acho que nós temos que olhar para dentro e ver o que nós fizemos de errado, os que trabalhamos no sindicato de trabalhadores de Deus, de alguma maneira, para tornar nossos lugares pouco relevantes. E esse é um dos desafios. Bom dia. Quero também agradecer a oportunidade de participar do Labo. Obrigado, Pondé, Andréia. E bom dia, doutora. Muito obrigado pela sua mediação. Adrian, prazer estar com você de novo. Ter essa conversa sobre religião e comportamento. E eu, por alguma razão, fui capturado pela palavra contemporâneo. Então, me pus a pensar e fazer esse recorte da religião hoje. E, evidente, a partir do meu lugar e do fenômeno que mais me interessa compreender e discernir nesse tempo, que é o fenômeno evangélico na sociedade brasileira, a igreja evangélica. Eu, olhando da origem, eu penso que a fé cristã tem uma índole libertadora. Ela, quando afirma que o amor é um instrumento regulador das relações, ela abre a porta para o caos. Na expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz, no amor não há lei,
Então, você não normatiza relações de amor. É a subjetividade das relações que vai estabelecer o contrato, não apenas das relações particulares ou próximas, mas também do próprio contexto de sociedade. Então, a fé cristã, na sua gênese, ela é de índole caórdica, se não caótica. Dando um salto grande, vou pular a parte que não me interessa, eu vou chegar no protestantismo. Se o cristianismo, na sua origem, é de índole libertadora, o protestantismo é de índole libertária. Com as afirmações do protestantismo, da liberdade de consciência, a competência do indivíduo diante de Deus, o rompimento com a hierarquia da Igreja, no caso, o catolicismo apostólico romano, quando o protestantismo rompe com a nave-mãe e coloca no indivíduo a responsabilidade da sua peregrinação espiritual, isso é libertário, isso também gera o caos. E o fenômeno protestante, ele é razoavelmente caótico, cismático, porque ele é de índole de protesto. Então, novamente, a gente tem uma tradição de não normatização. Então, a gente chega no fenômeno evangélico contemporâneo no Brasil e se assusta. Se assusta muito, porque o fenômeno evangélico contemporâneo brasileiro, ele que é herdeiro do seu berço cristão, para não dizer do seu berço judaico, e do seu berço protestante, ele é muito mais católico apostólico romano medieval do que cristão protestante. A igreja evangélica hoje no Brasil, ela tem ela dá uma guinada. Ela dá uma guinada de mau conservadorismo político-ideológico. Eu chamo mau conservadorismo porque nós não temos um pensamento conservador dentro da igreja evangélica, a gente tem um mau pensamento, ou um pensamento conservador deturpado dentro da igreja evangélica, em termos de postura política, ideológica. Então, é uma guinada totalitária, vertical, violenta. É muito interessante ter acompanhado esse processo da participação da igreja evangélica na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Uma campanha feita com o símbolo da arma e da violência. O que se torna muito mais explícito agora com o partido que o presidente está fomentando, a Aliança pelo Brasil, com aquele escandaloso ícone de um painel feito com cartuchos de armas de fogo, e ter uma adesão muito quase que hegemônica da igreja evangélica no Brasil a essa proposta de presença política, social, vertical e violenta. É muito interessante esse fenômeno. O que eu estou querendo entender é esse berço libertador e libertário do movimento evangélico convivendo com um momento totalitário, vertical e violento. O que está acontecendo aí? Esse eu acho que é um fenômeno que deve ser pensado quando a gente pensa em religião e comportamento no contemporâneo. Por exemplo, 7 em cada 10 evangélicos votaram no presidente Jair Bolsonaro. Isso é significativo, muito significativo. A igreja evangélica, ela vive também não apenas um mau conservadorismo político-social, mas um fundamentalismo moral. E
E os números são muito interessantes. 70% dos evangélicos eles são contra a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou a união civil. União estável não, união civil entre pessoas do mesmo sexo, ou casamento homoafetivo. 85% são a favor do ensino religioso nas escolas. 65% são a favor da criminalização do aborto. E essa agenda moral imposta pela máquina de Estado. Por exemplo, o desmantelamento dos órgãos de cultura do país, a desvalorização das universidades, da educação, e o escândalo que é a gente ver o que está acontecendo como propaganda de desinformação, de você falar em terraplanismo, hoje isso ser levado a sério. E isso ser levado a sério em instâncias de ministérios do governo. O que está acontecendo nesse país? Que agenda é essa constantiniana de que nós, religiosos, chegamos ao Estado, tomamos a máquina de governo e nós vamos impor a nossa religião para a sociedade, e, se necessário for, vamos impor na bala? O que está acontecendo com o Brasil? Então, esse conservadorismo, ou mau conservadorismo político ideológico, somado a um fundamentalismo moral, e, ao mesmo tempo, com o fenômeno do trânsito religioso, que é complexo. Por exemplo, o catolicismo ele tinha, no Brasil, de 1880 a 1890, 99% da população brasileira, e o catolicismo perde 1% por década. A partir de 1990, o catolicismo passa a perder 1% por ano. 1% por ano. Os evangélicos, que éramos 10% em 1990, nós já somos praticamente 30% agora. E isso vai fazer com que as projeções, o que eu acho equivocadas, porque a coisa não cresce assim, senão daqui a pouco os evangélicos vão ser 110% da população do Brasil. Não cresce assim. Mas o crescimento é acelerado. Mas, ao mesmo tempo, dentro da igreja evangélica também cresce um outro fenômeno. Se existe um trânsito religioso do catolicismo para o movimento evangélico, existe também um outro trânsito religioso. 65% das pessoas convertidas que fazem o trânsito da religião para a Umbanda e o Candomblé, 65% dos novos adeptos do umbandismo e do candomblecismo no Brasil são de origem evangélica. 65%. O número de desigrejados ou não religiosos, as pessoas que se dizem eu sou cristão, protestante, evangélico, mas não tenho vínculo institucional, já está na casa dos 7% a 8%. E há evangélicos também se convertendo ao Islã. O que é muito interessante, porque é uma espiritualidade. Não quero fazer nenhum juízo de valor, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que é uma espiritualidade que eu percebo de índole mágica, de relação com o mundo dos espíritos, quando o protestantismo é de índole lógica. O protestantismo não é de índole mágica. O protestantismo é de índole lógica. Mas o movimento evangélico pentecostal é de índole mágica. Então, dá para entender por que existe esse trânsito de fenômenos religiosos de índole mágica se conversando. E também dá para entender o fundamentalismo como uma das forças de trânsito religioso
do diálogo e da conversa do Islã com a tradição evangélica no Brasil. Uma das coisas que eu perguntaria para o Adrian, e que eu percebo, é que, na minha leitura, o crescimento evangélico no Brasil, especialmente pentecostal, ele acontece porque ele tem flexibilidade litúrgica ritual. Evangélico pentecostal não tem missa, não tem um script. É a espontaneidade passional. Já dentro do catolicismo romano, por exemplo, tem toda uma ritualística dentro do judaísmo. Como é que você mantém um menino de 15, 16, 17 anos dentro de uma agenda religiosa ritualística, competindo com o fenômeno do pancadão e do culto pentecostal, da balada? Como é que a gente lida com esse fenômeno daí? Então, acho que, quando a gente pensa no fenômeno religioso contemporâneo, eu tenho feito perguntas sobre a índole desses fenômenos. O conservadorismo, o fundamentalismo, a magia, o totalitarismo e a necessidade humana de encontrar referências muito concretas, amarrações psíquicas muito definidas. Essa índole libertadora e libertária da tradição cristã e protestante, ela não combina com a psique humana. Isso é uma das minhas grandes frustrações. Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus, onde a gente deve adorar, no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus diz, em espírito e em verdade, dona. Não tem lugar e não tem rito. É em espírito e em verdade. Aí a gente constrói templo tudo de novo. Cria o clero tudo de novo. A gente formaliza tudo de novo. E o cristianismo que vinga na história não é um cristianismo libertador e libertário, é um cristianismo ritualístico, hierárquico, dogmático, totalitário. Então, a religião vai precisar, ou a gente precisa, no contemporâneo, lidar com o fenômeno religioso e suas estruturas e a psique humana com suas necessidades e complexidades. Acho que daqui dá para a gente conversar um pouco hoje pela manhã. E agora o Adrian vai responder todas essas questões. Amém. Amém. Acho que as colocações foram bem interessantes, bem desafiadoras. Claro que não aprendo a responder todas, porque como bom rabino falando, o que você acha? Responder com uma pergunta, né? Mas eu queria responder duas questões. A primeira tem a ver que, como falamos do religião contemporâneo, você faz um histórico sobre como o Brasil, mas a América Latina era católica e com o tempo vai perdendo. Os mesmos números acontecem na Argentina, acontecem em Colômbia, com esses dois lugares. México um pouco menos, mas está chegando lá também. Uma das questões tem a ver que no começo, quando as pessoas falavam de religião e falavam de política, por exemplo, são caminhos que nunca se cruzavam. O que tua religião e tua política não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje estamos falando não apenas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em Israel, é claro, e em outros lugares, onde a religião tem uma agenda política. E se espera que, se você acredita em determinado tipo de religião, você vote para um determinado tipo de agenda. O que faz pouco tempo isso não era compatível. Sempre que chegam eleições, perguntam para os judeus, rabino, os judeus vão votar para quem? Felizmente, como os judeus somos caóticos por natureza, tem 2 judeus e 3 partidos políticos. Então, muitas pessoas se empoderam, se acham que representam a transjudaica, mas a transjudaica é plural, é diversa, e tem, para todos os candidatos existentes e aí os que vão nascer, judeus votando a favor e contra. Essa é uma das bênçãos para mim do judaísmo, que não é vertical, ele é horizontal. Tem outros problemas ser horizontal,
consenso é um deles, mas a questão importante é que nós temos uma oportunidade, por não ser verticais, de ter um pouco mais de flexibilidade. E acho que a questão da flexibilidade tem a ver com a história do rito e do ritual. Como você educa uma fé espiritual que, por um lado, você tem que conhecer o passado, conhecer o que foi, para poder criar uma nova versão. É claro que a versão que a gente heredou, seja litúrgica, seja em termos de rituais, expressam as ideias de outras pessoas, de outro momento. E como toda educação, sim que fica um pouco para trás. E isso acho que é a melhor metáfora para poder utilizar é a metáfora da música. Ninguém que aprende música vai começar a improvisar. Primeiro tem que aprender a partitura. Com a partitura, sabendo um instrumento e a partitura e a clave, ele vai ter a possibilidade de se empoderar de criar sua própria melodia. Agora, sem essa ferramenta, ele não tem como criar música. Já é outra coisa, nem sequer é música. De alguma maneira, o ritual funciona da mesma maneira. Claro, tem algumas igrejas, algumas sinagogas, algumas mesquitas que, dentro do seu DNA, têm essa capacidade de flexibilidade de incluir não apenas o texto escrito, sino o que Jesus chama os homens e mulheres de texto, as pessoas, que são tão importantes quanto o texto. Porque, finalmente, o ritual, a liturgia, é para mobilizar crenças, para mobilizar emoções, para ajudar as pessoas. Se elas não dialogam, não falam, não mexem com as pessoas, não serve para nada. E isso explica, de alguma maneira, essa forte evasão da Igreja Católica, que foi perdendo para outros lugares que, aparentemente, respondem com seus rituais à necessidade das pessoas. A gente poderia falar que as pessoas, na verdade, votam com os pés. E saindo de uma para outra, eles estão votando. A gente pode gostar mais ou gostar menos das escolhas. Mas, de fato, fica claro que quando as pessoas não vão a sua tradição espiritual, ou se dizem de uma denominação, mas não frequentam nenhum espaço institucional, só para você não ficar tão chateado, no judaísmo é muito maior os que não vão. 2/3 dos judeus não vão a nenhuma sinagoga. Só para ver, então 10% está ótimo. Ou seja, só para... Isso não ajuda muito, mas na verdade encoraja um pouco mais. E tem a ver com que, claro, no judaísmo você não precisa necessariamente de sinagoga para a expressão da judaidade. O judaísmo é um pouco mais caótico e você pode nem acreditar em Deus e ainda ser um bom judeu. Não tem problema com isso. Os melhores... O Pondé está analisando porque ele é um desses caras aí. E o time dele ficou agora prestigiado. Mas, claro, para alguém que é cristão e ouve que um rabino fala que pode ser bom judeu no crente, fala, o rabino bebeu vodka de manhã. Ok, é verdade, mas vou explicar depois, por outro motivo. A questão tem a ver com que, muitas vezes, a nossa impossibilidade de abrir ou fazer uma oportunidade espiritual de relevância significativa que possa tocar coração, que possa mexer com emoção, que possa incluir a realidade e o que a pessoa está sentindo, é muito difícil, mas por isso você tem que abrir mão do ritual, da liturgia, tem que mudar. Hoje de manhã, só para o exemplo, vou explicar a vodka, senão vou ficar mal na foto ou no vídeo. Hoje de manhã nós temos uma cerimônia na sinagoga que estamos celebrando o aniversário de primeiro de falecimento de uma pessoa que frequentou a comunidade por muito tempo, que faleceu com quase 101 anos. Uma pessoa muito especial, chamada Salvador Policar, que toda manhã ele vinha, a partir dos 90 e tantos, quando morreu a mulher, e a sinagoga virou sua casa. E hoje, na verdade, completava um ano de falecimento, a gente fez uma cerimônia no serviço religioso da segunda-feira, e como era uma pessoa que gostava da vida, ele era nasceu em Porto Alegre, mas viveu muito tempo no Rio, e era uma pessoa muito alegre, e muitas pessoas lembram ele com um sorriso. Então, por esse motivo, a gente cantou uma melodia com um baião judaica, só para entender esta questão de mistura, que é o hino final, que a gente utiliza em toda a reza,
mas a mesma melodia judaica tradicional, não vou explicar que é tradicional, a gente utilizou um baião. Né? E as pessoas me nossa, pode fazer isso? E por que não? A música que alguém colocou é uma inovação. Se você gostou, continua, não gostou, muda. Faz sentido, numa sinagoga brasileira, paulista, utilizar uma melodia brasileira. Não faz sentido uma melodia que é escrita na Rússia, ou na Polônia, ou, sei lá, na Turquia. E alguém falou, mas pode? Falei, pode. Ok. Mas não ficou muito convencido. Ele achou que não pode. E essa história de não pode tem a ver com entender que nós temos que fazer conexões. E a vodka? Então, Onde entrou? a vodka tem uma tradição que quando você celebra a vida de alguém, né, você faz a palavra saúde em hebraico, Elechaim, para a vida. E lembrando a memória de Salvador, a família trouxe uma vodka para celebrar. E como rabino, foi obrigado no meu trabalho. Fazer esse sacrifício. É um trabalho duro e difícil de beber um gole de vodka. Muito bem. Mas voltando à questão deste movimento, e para mim é bem interessante o que ele descreveu de um movimento que fala de amor, que amor não consegue legislar, porque amor é amor. Né? Um segundo momento mais libertário, contestatário, de protesta. Né? E agora é um momento que teoricamente deveria ser uma superação dos dois. A gente vai ver como voltando para uma época mais medieval, obscurantista, de incluir valores, que a agenda não é mais uma questão de religiosidade, sino de impor uma maneira de viver. E é engraçado que na tradição judaica nós temos grupos também iguais, parecidos. Né? Tem alguns grupos um pouco mais fechados, mais quadrados, que eles acreditam nesse tipo de pautas. Né? E claro, mas por outro lado, o judaísmo também é abençoado com diferentes linhas religiosas que permitem essa abertura, um outro olhar, uma interpretação diferente, apenas só para você não se sentir sozinho na luta. Eu participava de um grupo de rabinos ortodoxos e não ortodoxos, que nos juntamos para dialogar e estudar juntos, que é uma raridade. E durou um tempo. Durou até que eu fiz na minha sinagoga o primeiro casamento homoafetivo. E a partir dessa cerimônia que eu fiz, os ortodoxos falaram, você não vem mais. Para mim é uma honra não ir mais com eles, porque eu acredito que o judaísmo tem essa flexibilidade. E só para ficar claro, não, eu fiz essa cerimônia de um casal que frequenta a minha sinagoga faz 12 anos, não porque eu sou bacana, sino porque dentro da linha a qual eu pertenço, que é a linha Masorti, tem 1.800 rabinos que deliberaram e entenderam que o versículo que aparece no livro de Levítico, que fala que homossexualidade é uma abominação, tem que ser lido no contexto de nossa época. E se naquela época era de uma maneira, hoje é totalmente diferente. Portanto, isso permite, nosso comitê de lei que delibera e demora muito tempo a despedir, desde 2006 é permitido aos rabinos fazer cerimônias que chamam, não são, a liturgia é parecida, mas diferente do casamento heterossexual, que chama, em hebraico, Brit Ahuvim, pacto de amantes, que celebra que duas pessoas gostam e querem viver juntas, e a tradição espiritual tem que estar presente na sua vida. Para alguns grupos mais ultra-ortodoxos, onde já se viu. Mas nós convivemos com essa tensão de grupos que são mais para frente e mais para trás. E a gente vive nessa tensão entre esses grupos que querem, por um lado, colocar a agenda religiosa ou judaica, que dá na mesma, mais para século XII ou para século XXI. Eles inverteram um pouco aí os números. Um pouco de dislexia não faz mal. Então, acho que esse é um desafio. E acho que outra questão tem a ver com a nossa reflexão por que essas pessoas que migram de uma igreja para outra, o que estão procurando? Ou com que se desencantaram na religião original? Que foi nesse vínculo, porque realmente sinagogas, igrejas, mesquitas, casas de oração são vínculos. Que quebrou nesse vínculo para ir atrás de outro?
Porque ninguém procura uma outra se não se sente de alguma maneira não acolhido, ou não bem-vindo, ou não atendido, ou não ouvido, sei lá, ou não olhado, né? Que não são invisíveis, né? Se alguém olha com carinho, com amor, com atenção, com um olhar atento, então dificilmente vai sair. Agora, se está ou não está na mesma, aí é mais fácil. O que você acha? É boa técnica terminar falando o que você acha. Eu estava pensando que a gente vive com alguns desafios, por exemplo, o fundamentalismo. Hoje é um grande desafio, que é isso que você falou sobre não uma espiritualidade, mas impor uma maneira de viver que contraria as nossas tradições. A lei como uma escolha, submeter-se à lei de Deus como uma escolha, um ato da liberdade, e não algo da subjugação. Então, os fundamentalismos eles têm essa postura de imposição, e a gente lida com isso. Eu vejo os críticos da religião falando que a religião é ruim, é danosa, etc. Eu não acho que a religião é danosa, eu acho que o fundamentalismo é danoso. O problema não é o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o budismo. O problema é o fundamentalismo judeu, o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo que é o problema, que é essa postura vertical. Acho que temos um outro desafio, Adri, que é o que a gente pode chamar de privatização da experiência religiosa. E com o advento das mídias sociais e com o advento da tecnologia, da internet, etc., por exemplo, eu não sei se na sua comunidade acontece, mas na minha acontece muito. As pessoas elas deixam de frequentar o ofício religioso para acompanhar a transmissão ao vivo. A gente tem transmissão ao vivo das nossas celebrações. É uma grande discussão. Tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Mas hoje, por exemplo, num domingo à noite, a celebração de domingo à noite da minha comunidade, ela tem um público maior acompanhando ao vivo pela internet do que presencial. Então, cortar essa transmissão ao vivo é dispensar ou negligenciar um contingente significativo de pessoas interessadas na participação. Mas eu penso que para você a participação dos fiéis presenciais ou virtuais, como impacta na experiência? Isso, é isso que eu ia falar, porque essa privatização da experiência religiosa, em que o contato com a minha tradição religiosa pode estar aqui no meu celular, pode estar aqui na minha tela, pode estar no meu aplicativo, está no meu podcast. Eu vou ouvindo o sermão do meu pastor enquanto eu estou no metrô indo para o trabalho. Eu vou ouvindo o meu rabino enquanto eu estou na estrada dirigindo. Eu estou ouvindo o meu rabino. Então, essa privatização, acho que temos em comum na nossa tradição a ideia de que você não precisa da institucionalidade para viver a sua espiritualidade judaica. Também, nós não precisamos da adesão institucional para a vivência da espiritualidade cristã. Não precisamos. Mas existe um fator que a adesão institucional promove, que é o senso de comunidade e o senso de pertencimento. Então, eu me preocupo muito com esse fenômeno do digital, que esse público que está acompanhando ao vivo, ele não está lá. Não tem. Eu li uma expressão que eu gostei muito. Tem high-tech, mas não tem high-touch. E o fenômeno humano e o fenômeno religioso, ele é essencialmente de high-touch, não é de high-tech. Nós precisamos de comunidade, nós precisamos pertencer. Essa sua fala de por que existe um trânsito religioso é porque as pessoas elas não foram bem cuidadas. Dificilmente uma pessoa muda de religião porque mudou de ideia, mudou de posicionamento doutrinal, porque encontrou uma liturgia diferente ali, mais simpática ou mais adequada. Não, ela se sente negligenciada, ela se sente não tocada. E esse fenômeno da privatização desconstrói o senso de comunidade e promove a fluidez da própria experiência religiosa.
Então, acho que esse é um grande desafio para nós, a gente lidar com isso. Um fundamentalismo que sacrifica a liberdade e a privatização que sacrifica a comunidade. Aí, eu exatamente agora lembrei do Freud falando do mal-estar da civilização. A gente tem que fazer conviver liberdade com comunidade. Esse é um grande desafio. É um grande desafio que, para viver em comunidade, você sacrifica dimensões da sua liberdade. E, se você quiser ser plenamente livre, você vai acabar ficando sozinho. Então, esse encontro entre liberdade e comunidade é um dos grandes desafios da religião no contemporâneo, na minha opinião. Se você é totalmente liberdade, então você acaba deixando a sua religião, a sua tradição religiosa totalmente fluida e ela vira uma panaceia, que é o fenômeno que está acontecendo. A religião à la carte. O cara é meio judeu, meio cristão, meio umbandista, meio budista. Aí estuda cabala na Vila Madalena, mas vai no terreiro na sexta-feira, ele faz despacho, ele anda com um santinho na carteira. É uma panaceia, né? Então, se você vai para a liberdade total, você acaba diluindo a sua religião. E, se você vai para a comunidade, você acaba se tornando totalitário, impositivo, institucional e aprisiona e sacrifica. Então, viver essa tensão entre liberdade e comunidade é um dos grandes desafios da religião no contemporâneo. O que você acha? Acho que está na hora das perguntas. Mas antes das perguntas, eu queria acrescentar mais duas coisinhas. Primeiro, que acho que o que você mencionou sobre esse sincretismo, que é um tempero brasileiro particular, que conhecendo a mixagem, né? Isso, conhecendo outras realidades em outros lugares da América Latina, não sei, obviamente na Argentina, meu sotaque fala, mas conheço outras comunidades, a maneira brasileira de sincretizar e juntar religiões é única e especial. Porque em outros lugares você pode até juntar, porque o sincretismo não é um fenômeno particularmente brasileiro, mas o Brasil tem um tempero que você permite carregar todos os santos de todas as religiões e de boa, e todo mundo tranquilo. E quando você pergunta, tem uma contradição? Claro que não. O sea, a pergunta que não funciona. Então, acho que e esta questão de as pessoas da tecnologia, felizmente, nós não temos serviços online, não transmitem serviços religiosos, e o judaísmo é contracultural nesse sentido, antes de passar as palavras, porque obriga que para alguns serviços religiosos especiais precisa ter 10 pessoas fisicamente juntas, e não online. Então, isso obriga as pessoas a estar cara a cara, a formar comunidade. Claro, para algumas é difícil, e muitas reclamam, mas por quê? Tem que... É assim. Claro, algumas vêm e outras não. E acho que o nosso desafio é como manter comunidades que, por um lado, criem vínculos profundos, relacionamentos sagrados, e, ao mesmo tempo, possam manter uma individualidade de pensamento. E esse é o desafio, na verdade, de todas as religiões no contemporâneo. Eu queria observar, desculpa, queria fazer só uma observação pequena, que essa mixagem que a gente é capaz de fazer, eu acho que um dos maiores fenômenos do Brasil contemporâneo religioso é o universal do Reino de Deus, que é a própria mixagem. É uma mistura de religiões afro com protestantismo e com catolicismo. Tem tudo ali na Universal do Reino de Deus. Existe a pessoa possuída por um espírito no palco, existe o pastor que não é pastor, é bispo, existe o descarrego, mas existe o domingo de Ramos, existe... E tudo maquiado com roupa judaica. E tudo com roupa judaica, porque agora tem o Templo de Salomão, tem talit, tem menorá, tem tudo lá. Então, é a mixagem completa, assim. Então, antigamente, a gente tinha que fazer uma peregrinação, ir na sinagoga, no centro, no culto, na missa. Agora, a gente vai tudo num lugar só. Boa observação. Obrigada. Depois da brilhante apresentação do pastor e do nosso rabino, eu abro para... perguntas, né? Vamos lá.
fazer a diferença entre, portanto, uma experiência mística, compreendida como uma experiência direta de Deus, e algum tipo de disfunção psíquica no mundo contemporâneo. Ou seja, se hoje a gente pegasse uma Teresa d'Ávila, a gente medicava ela, se a gente pegasse um rabino cabalista, a gente mandava ele tomar remédio, ou isso significa que a experiência mística no mundo secularizado, ela migrou para uma periferia cognitiva em que, na verdade, não existiriam experiências excessivas como essa? Está claro a pergunta? Ou ainda é possível acolher uma experiência mística compreendida não como patologia psíquica, mas sim como uma experiência direta de Deus? Ou sempre foi patologia psíquica? É para os dois aqui. Eu acho que evidente, a linha é sempre tênue, mas eu acho que um critério é o quanto a experiência mística qualifica para o trânsito na vida real. Porque existe uma experiência de arrebatamento, de êxtase, que desconecta a pessoa da realidade. Ela se torna disfuncional no mundo. Ela inviabiliza-se nas suas relações. Não, ok, vou tirar a palavra. Ela deixa de ser produtiva, mas eu prefiro usar. Ela deixa de ser frutífera. Ela não dá frutos. Que frutos que você vai colher dessa experiência mística? Essa pessoa está mais qualificada para lidar com a vida real, para lidar com o sofrimento, para lidar com a aleatoriedade da existência, para lidar com a complexidade do outro, do próximo. Ela readquiriu ou adquire senso de justiça, ela desenvolve virtudes como compaixão, solidariedade. Ela deixa de ser egocêntrica e passa a ser altruísta. Então, eu acho que tem assim, é o day after da experiência. Então, não dá para você avaliar uma experiência, na minha percepção, agora. Uma pessoa entra em transe religioso aqui na sala, a gente não sabe se ela é louca ou se ela está tendo um encontro com Deus ou com o diabo, sei lá o que for. A gente tem que ver, daqui a um tempo, qual foi o fruto desse transe. E só para acrescentar, na verdade, o que ela faz com a experiência, isso que vai determinar. É claro que hoje é bem provável que se alguém vai contar essa experiência, vão dar antidepressivos e opioides para ele ficar mais tranquilo. Mas, na verdade, isso depende também de nossa capacidade de enxergar que isso existe como possibilidade. E claro que a sociedade pós-moderna foi fechando, na verdade, e um rabino mesmo como o Rabbi Nachman de Bratslav teria sido medicado e provavelmente não teria escrito as coisas maravilhosas que ele escreveu. Mas depende muito da percepção, e como tudo na vida, depende muito da sorte, onde ele vai. Meu professor, o Rabino Mar Shamer, falava assim: todas as pessoas que vão falar com um rabino, na verdade, têm para um psicanalista. E todos com um psicanalista vão falar com um rabino, pastor, porque as pessoas, na verdade, depende de quem vai ser esse primeiro atendimento. E essa capacidade de escuta maior, de entender que ainda que não me apraia, ainda que eu não sou alguém místico, posso entender que a mística pode ser relevante para alguma pessoa, vai depender muito, e às vezes um pouco de acaso e sorte, de quem vai ser esse. Mas não respondeu se pode ser um bom batista sem acreditar em Deus. Eu queria fazer mais uma consideração sobre a experiência mística. Que é a seguinte, também, na tradição bíblica, o Espírito Divino é o Ruá. No Novo Testamento, Jesus fala que é o vento, o Espírito é como o vento, que sopra onde quer. Então, eu penso que uma experiência mística que está no controle humano já furou na origem. Por isso é que, quando a igreja anuncia, terça-feira vai ter o culto para acontecer isso, já está agendado,
aí já é manipulação radical e absoluta. Eu não acho que a experiência mística está no controle humano. Ela é fora do... Ela não pode ser repetida. Talvez aí o Roger Bastide, que fala do sagrado selvagem, do sagrado domesticado, eu acho que é isso. A religião tem a tendência de, a partir de uma experiência mística, ela quer agora reproduzir, fazer que ela seja repetível. E aí ela se degenera. Acho que tem esse ingrediente também. Agora, acho que sim, é possível ser um bom batista e ser ateu. Tem um monte. E acho que esse fenômeno do desigrejado, ele é um fenômeno que se explica muito por isso. A perda da fé no Deus, nesse Deus, como se ele fosse um títere, um titereteiro que fica fazendo a microgestão do universo, que o sujeito perdeu o emprego, foi Deus que fez ele perder o emprego, ganhou o emprego, foi Deus que deu o emprego. A pessoa, quando ela perde a fé nesse Deus da metafísica que fica fazendo a microgestão do universo, ela meio que perde a fé em Deus, mas ela resguarda, ou ela guarda consigo os seus valores da sua tradição religiosa, mas ela já não acredita nesse Deus que faz microgestão do universo. Nesse sentido, é uma forma de ateísmo que eu acho muito presente dentro do movimento evangélico, especialmente de tradição protestante. Não do movimento pentecostal. Acho que não dá para ser um pentecostal ateu. Mas dá para ser batista, presbiteriano, luterano, metodista, ateu, dá. Padre também. Padre também. A minha questão, bom dia. A minha questão tem mais a ver com as tensões interreligiosas no contemporâneo. O Ed falou do fundamentalismo como um mal maior do que a religiosidade. Às vezes a gente ataca a religião, mas o fundamentalismo é que é o problema. Qual vocês acham que é a saída para essas mentes mais fundamentalistas? Parece que o Ocidente conseguiu secularizar um pouco melhor o cristianismo, ocidentalizou o judaísmo também, amansou os fundamentalistas destas religiões no Ocidente, mas o Islã ainda parece ser uma religião ainda menos secularizada ou menos ocidentalizada. Além do secularismo, a gente tem o caminho do pluralismo religioso, que o Edson mencionou, que é você ir na prateleira e escolher o horóscopo, o yoga, a meditação, um terreiro e uma igreja. E o pluralismo, Peter Beck vai dizer que é mais hostil à fé do que o secularismo. E, por fim, a fala tão atual do Papa Francisco, que é uma busca ecúmene, né? Uma busca de um futuro mais ecumenista para as religiões. Vocês acham possível um ecumenismo futuro em nome da misericórdia, do amor, das religiões, uma fraternidade ecúmene? Isso é possível num futuro próximo, para que haja paz entre as religiões e se diminua as tensões e os choques interreligiosos? Então, a pergunta é complexa. Duas coisas. Primeiro, eu acredito sim que existe uma possibilidade de diálogo, mas o diálogo não é exatamente entre religiões, sino entre as diferentes denominações e religiões. E claro que você vê um movimento bem forte de grupos que estão a favor do diálogo, obviamente religiões cristãs e judeus e muçulmanos que funcionam muito bem, e que cada vez têm mais pontos, e sempre falo, eu tenho muito mais afinidades com meus irmãos batistas, meus irmãos protestantes, que com outras denominações do próprio judaísmo. E isso é ok. E nesse sentido, o discurso do Papa Francisco também está alinhado com isso. Ele está alinhado numa crença que a religião tem que ajudar a melhorar a experiência de cada seres humanos como seres humanos, e está muito nessa história. Agora, você descreveu um pouco sobre o judaísmo, o cristianismo, o ocidente. Islã vem de outro lugar, onde não tem processo de secularização, onde as histórias são outras. Mas mesmo até lá, conhecendo um pouco a região, conhecendo as diferenças, também tem grupos dentro do Islã, das diferentes denominações, tem grupos mais a favor do diálogo, alguns mais laicos, e muito mais fundamentalistas.
E claro que é uma heresia, né, imaginar que todo muçulmano é um fundamentalismo. Não é assim, é uma minoria da minoria da minoria. Infelizmente, eles têm cartazes e eles têm o estigma de... Mas a religião original, se você lê diretamente o Islã, o Alcorão, não fala nada disso. Muito pelo contrário. Então, de novo, temos o que é o texto, o script, ou a liturgia, e o que as pessoas fazem. E aí temos essa diferença, e como se apropriam disso para finalidades que não têm a ver com a origem espiritual dessa tradição espiritual, sino para outra coisa. Então, eu acredito, ainda que o mundo está maluco, eu sou otimista, que existe um diálogo, existe claro, não na velocidade e intensidade que eu gostaria, mas cada vez mais tem pessoas que têm essa capacidade de entender, que além da minha própria experiência religiosa, da minha visão tão relevante quanto. E todos os caminhos levam a Roma. Ninguém é dono da verdade. A verdade é compartilhada como experiência humana. Eu sou bem pessimista nesse aspecto. Eu acho que... Não combinamos, hein? Eu acho que a religião cumpre no mundo um papel que, numa certa dimensão, ele é muito ingrato, muito indigesto, muito incômodo, que é dizer coisas que ela sabe que não vão acontecer nunca, mas precisam ser ditas. A vida é assim. Por exemplo, se começar a pegar fogo aqui, nós vamos ficar apavorados, vai ter um monte de gente gritando, calma, calma, calma. Ninguém vai ficar calmo, mas tem que ter gente gritando calma. Eu acho que é mais ou menos isso. O que o Papa Francisco está dizendo, ele está dizendo, olha, nós precisamos ter mais diálogo, nós precisamos ter mais entendimento, nós precisamos ter melhor tolerância entre as tradições religiosas. Não vai acontecer, mas isso precisa ser dito. E precisa ter gente que acredita nisso no mundo, senão o caos é absoluto. Então, a religião, ela tem a força, ela não tem a força de conter o avanço do mal, mas ela tem a força de retardar o avanço do mal, de fazer com que o mal ele não seja total. Eu tenho muito pessimismo com o mundo. O mundo é conflituoso, o mundo é bélico, a natureza humana é egocêntrica e as tradições religiosas hegemônicas são de lógica proselitista. O Islã quer conquistar o mundo e o cristianismo também quer conquistar o mundo. E esse choque civilizacional, eu não vejo boa coisa para o futuro, não. A gente não consegue conviver protestante com católico, vai conviver protestante ou cristão com islâmico? Não vai. A gente, aqui no Brasil, os evangélicos estão destruindo os templos de religiões afro. Então, eu acho que isso aí é assim, o mundo é assim. Eu não vejo que vai melhorar, mas eu vejo que, sim, existe o papel das consciências humanas sensibilizadas ou que têm uma experiência mística, cada um a seu jeito. Eu gosto muito do C.S. Lewis, que você conhece, que a gente diz assim, ele não é um místico. Então, mas por que o místico é só aquele que tem o arrebatamento e o êxtase? Por que a lucidez de um ser humano não é uma evidência de uma experiência mística? Por que a lucidez? Por que a grandeza de um ser humano que se posiciona no mundo não é percebida como uma experiência de espiritualidade legítima? Então, eu acredito que essas pessoas que estão presentes no mundo dessa maneira, elas têm um papel significativo. Aliás, tem a tradição do Minyan,
não é que o mundo não foi totalmente destruído, porque ainda existem 10 justos. Eu, o Adrien, mais 8, que nós não conhecemos. Pondé está dentro ou fora? Não o Pondé, vamos decidir depois, nós dois. Esse diálogo está muito gostoso, mas vai acabar o tempo. Nós temos tempo para uma pergunta a mais. Você estava na fila, então essa é a última pergunta. Bom dia. Com conversa, com diálogo, com a afirmação dos valores mais profundos da tradição religiosa, que não são morais. São os valores ou as dimensões mais profundas de qualquer tradição religiosa não estão ligadas e vinculadas aos seus preceitos morais, mas sim às virtudes que elas inspiram. Então, ser generoso, misericordioso, justo, compassivo é algo muito mais profundo do que não roubar, não mentir, não matar. Então, nós temos que cultivar virtudes mais do que agendas morais. A gente precisa trabalhar isso um pouco melhor. E precisa ter paciência. Eu faço parte de uma igreja evangélica e a tradição cristã está há 2000 anos condenando a prática homossexual, homoafetiva. Não vai mudar de um ano para o outro. Não vai mudar com uma reforma de legislação. Não vai mudar com passeata na Paulista assim, em 2 anos. Então, a gente tem que ter paciência do trânsito. Esse trânsito de consciência moral demora. Quanto tempo os 1.800 rabinos discutiram para chegar a essa conclusão? Porque tem a tradição de milênios. Então, a gente tem que ter paciência, cultivar virtudes mais do que pauta moral. E fazer isso devagar, porque a gente corre o risco de incluir aqui e oprimir ali. E a gente tem que fazer caminhar todo mundo. É claro que quem sofre tem mais pressa. E a gente deve ter uma opção de solidariedade prioritária para quem sofre mais e para quem, porventura, tenha mais pressa, porque sofre mais o dano da injustiça. Mas a gente tem que ter paciência também. Eu queria agradecer a presença do Rabino Adrian, do Pastor Ed, e a presença de todos vocês. O nosso evento continua e a nossa mesa acaba por aqui. Muito obrigada a todos e parabéns.